Josué, né, versículo 1 diz: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo de Moisés está morto, agora você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, como eu havia prometido aos antepassados. Versículo 4 diz assim, ó: o seu território se estenderá desde o deserto do Líbano e do grande rio Eufrates até o Mar Grande. Se você observar bem, você vai encontrar a mesma narrativa, só que mais ampla, no capítulo 23 do livro de Êxodo. Anote aí, Êxodo 23, verso 31. Também no livro de Números, capítulo 34, versículos 3 ao 12. Você vai ver bem direitinho essa extensão territorial. Bom, então vamos dar um pulo agora em Josué. Ainda em Josué capítulo 1, se você observar o versículo 6, o Senhor diz para ele: seja forte e corajoso. Versículo 7, repete-se novamente: seja forte e corajoso, para que você faça esse povo entrar na terra que eu prometi dar, né? E ainda no final do versículo 5, você vai ver o Senhor dizendo que ninguém há de resistir a você nem um dia de sua vida, porque eu vou estar com você como eu estive com Moisés. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei, Josué, né? Deus está falando para Josué, isso no versículo 5 de Josué capítulo 1, tá bom? E essa palavra resistir aqui parece dar mais para nós, dá mais uma ideia de ter resistência, né? De aguentar, de suportar. Mas aqui resistir é no sentido de ninguém criará resistência contra você, ninguém poderá prevalecer contra você, porque eu vou estar contigo, não vou te abandonar, nem vou te deixar. Então ele diz para olhar o livro da lei, não desviar dela, meditar na lei, né? No versículo 8 diz para falar das palavras dessa lei, para que você possa ter o cuidado de observar tudo direitinho. E no versículo 9 encerra a palavra de Deus para Josué dizendo: não fui eu que te ordenei, ou não te ordenei eu, seja forte e corajoso. É a terceira vez, né, do versículo 1 ao versículo 9, os três últimos versículos, o Senhor fala repetidamente: seja forte e seja corajoso. E aqui no versículo 9, ele acrescenta: não se apavore e nem desanime. Né, ser forte e corajoso exatamente para se opor a essas duas outras condições mencionadas. No capítulo 2 de Josué, diz aqui que Josué ele enviou secretamente 2 espiões desde Sitim, né? Ele enviou para espiar a terra e especialmente Jericó. E eles foram entrar na casa de uma prostituta chamada Raabe e passaram a noite ali, né? Então, logo no primeiro versículo do capítulo 2 de Josué, nós vemos algumas observações a serem feitas. Primeiro é que ele enviou secretamente. Ele não fez como Moisés, que chamou o povo, convocou todo mundo, disse: olha, vou enviar 12 espias, um de cada tribo, para que me tragam um relatório, para que vocês vejam que Deus é Deus e que ele prometeu e ele cumprirá as promessas. E não funcionou, né? Nós sabemos que dos 12 que ele enviou, só 2 trouxeram o relatório correto. Outra coisa que o Josué fez diferente do Moisés é que ele não enviou 12 espias, ele enviou só 2, tendo em si a marca daquela experiência frustrante, né? Lá em Cades Barneia, quando ele somente mais o Caleb trouxeram o relatório positivo e os outros 10 desfizeram de tudo, eles trouxeram um cacho de uva, foi preciso trazer 2 homens trazer um cacho de uva. Mesmo assim o povo não creu, não acreditou, o povo afrouxou mesmo, o coração ficou como água, né? E aí eles quiseram retornar, não quiseram tomar posse da terra, e foi uma calamidade, porque ali Deus foi ali naquele momento que o Senhor disse que eles não iriam entrar mais na terra, porque eles não creram, e aí obrigou-os a caminhar por 40 anos, 38 anos naquela terra, no deserto, até chegar esse momento em que eles agora estão para entrar definitivamente, tomar posse da terra. Um outro questionamento que eu quero fazer ainda nesse versículo 1 do capítulo 2 de Josué quem é que descobre aí para mim os nomes desses 2 espias? Né? A gente faz algumas conjecturas, mas ninguém sabe com certeza o nome deles, porque o relato não diz quais foram esses 2007 aqui, né? Mas sabemos que eram homens de extremíssima confiança do Josué. E quem sabe, né, esses 2 homens não fossem, por exemplo, filhos do Josué e do Caleb, porque aí eles estariam enviando gente de total confiança, né? E secretamente, então, é isso aí. O segredo não podia vazar para ninguém, senão qualquer spoiler aí ia dar problema para o Josué depois. Meus amados, e aí eles chegaram lá, eles foram para a casa de uma prostituta chamada Raabe. Quem questione isso, como é que 2 homens santos de Deus vão para a casa de uma prostituta? Bom, eu quero que vocês compreendam uma coisa. Se eles estivessem andando por ali e fossem para uma hospedaria, eles seriam investigados, seriam questionados: de onde vocês vêm, para onde vão, qual é a intenção de vocês aqui, né? Na casa de uma prostituta é normal ela receber qualquer pessoa vindo de onde vier, entendeu? Ela não vai questionar a intenção dessa pessoa, de onde vem, para onde vai, não vai questionar nada disso. Então lá era um local onde eles poderiam ficar longe da visão, né, dos questionamentos das outras pessoas comuns e inclusive dos espiões ou do pessoal da segurança, o pessoal que fazia segurança do rei, para o rei de Jericó, né? A segurança da cidade. Se você observar, diz que o rei
versículo 2 e 3, de Josué 2, versículo 2 e 3, diz que o rei foi informado. Como é que o rei foi informado? E olha o tipo de informação. Tem uns homens aí na casa da prostituta Raabe, e eles vieram para espiar a terra, já sabiam já, vieram espionar. E aí o rei de Jericó enviou homens lá para dizer: Raabe, mande esses homens embora. Esses que entraram em sua casa aí, vieram espionar a terra, manda eles embora. E aí foi quando ela disse: não, ela tinha escondido eles, né? Ela tinha escondido eles. Ela disse: não, na verdade eles vieram a mim, mas eu não sabia de onde eles vinham, né? Em primeiro lugar, não sabia o que eles queriam. E ao anoitecer, na hora de fechar os portões da cidade, eles saíram. Vão atrás, corram atrás deles, talvez vocês alcancem. E aí no versículo 6, que surpresa, diz que eles, ela os tinha levado para o terraço e tinha escondido, né? Sob ou debaixo dos talos de linho. Linho a gente pensa que é outra coisa, mas linho era uma planta, né? Talo, tá certo? Ou cana, né? Cana de linho. Eles estavam atrás lá, ou embaixo dessas canas, né? Onde estava arrumado. E aí o versículo 7 vai dizer que os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Rio Jordão. Ou seja, lá de Jericó, saindo em direção leste, ou eles saíram exatamente em direção ao acampamento israelita. Só que eles tinham que passar pelo Rio Jordão, o que comprova que já existia naquela época um local mais raso para travessia, fosse a pé ou de cavalo ou a cavalo, já tinha um local mais raso para eles atravessarem. Mas o milagre foi completo, porque nós vamos ver lá na frente que o Senhor fez foi essa parte mais rasa, secar, e para o povo não ter que molhar as botas, né, molhar as coisas. Passou realmente como aconteceu lá no Mar Vermelho. O Senhor vai abrir o Jordão para que eles passem, né? E ainda você observa no versículo 5, quando Raabe diz: antes dos portões se fecharem, eles foram embora, fica claro que a cidade de Jericó era murada e tinha um horário para os portões serem fechados. Ora, uma cidade, por mais murada e protegida que seja, se ela não fecha os portões à noite, ela é como se não tivesse muro, gente. Então, eu quero que você pense nisso, que tipo de proteção você tem recebido de Deus para a sua vida e como você está guardando as portas, as entradas, as saídas, né? Porque se comparando você com esta cidade de Jericó, como seria? Você está se preservando de algumas coisas? Ou você está realmente aberto para tudo, a toda hora, em todo momento? Você tem algumas restrições ou você está totalmente desguarnecido? Se você está totalmente desguarnecido, se suas portas estão totalmente escancaradas o tempo todo para todo mundo, então é a hora de você parar e vigiar e avaliar o porquê que você está recebendo bênção de Deus se você não está vigiando no sentido de fechar a porta. Tem momentos que você tem que fechar, tá bom? Josué 2, verso 9, vai nos dizer assim, ó: disse-lhes, sei que o Senhor lhes deu essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis dos amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou completamente por causa de vocês e todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e debaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor que assim como eu fui bondosa para com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Dê-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs e tudo o que lhes pertence. Livrem-nos da morte, a nossa vida pela de vocês. Então os homens lhe garantiram: se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que a Raabe morava estava em cima, né? Era parte do muro da cidade. Eles disse: vão para aquela montanha para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá 3 dias até que eles voltem, pois depois vocês poderão seguir o seu caminho. Então os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento se você nos levou a fazer, né? O juramento que você nos levou a fazer, se você nos delatar. Tipo assim, ó: se quando nós entrarmos também na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a sua casa o seu pai, sua mãe, a sua parentela, a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver dentro da casa com você. Caso alguém toque nessa pessoa, será responsabilidade nossa, no caso. E se você contar também, né, o que viemos fazer, então estamos livres do juramento que fizemos aqui, né? Versículo 21 termina dizendo: seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Assim que eles partiram, ela já amarrou aquele cordão vermelho na janela. Bom, nós estamos aqui começando o versículo 9. Uma coisa interessante: como queridos, que a Raabe faz uma declaração como essa.
A declaração dela é: eu sei que o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus, é Deus embaixo na terra. A parte inicial da declaração dela: eu sei que o Senhor lhes deu essa terra. Nosso Deus, como é que uma mulher recebe um discernimento desse? Uma mulher prostituta, diga-se de passagem, uma mulher de um povo pagão, um povo que não tem aliança nenhuma com Deus, um povo que serve a deuses estranhos, a demônios. Ela teve esse discernimento. Eu vou explicar para vocês por que ela chegou a essa conclusão. Ela mesma declara aqui por que ela chegou a essa conclusão de que Deus já tinha dado aquela terra. Bom, de forma racional, não tem nada de revelação do céu, não tem nada de coisa muito especial. É o seguinte, matematicamente falando, 1 mais 1 dá 2, tá bom? Então ela presumiu o seguinte: essa terra aqui já foi entregue na mão de vocês, porque o Deus de vocês é um Deus muito forte. O Deus de vocês tirou vocês do Egito, fez o mar vermelho se abrir para vocês. Quem é que vai encarar um Deus como esse? Quem é que pode escapar de um Deus como esse? Duas palavras aqui para Raabe: temor e terror. É isso que fez com que ela chegasse a essa conclusão. A segunda parte da história, da declaração da Raabe, ela diz o seguinte: nós soubemos também o que vocês fizeram aos dois reis aqui no lado leste do Jordão, onde vocês estão acampados, né? Og e Seom. Tá? Og e Seom, os reis que estavam na região leste, né? No oriente, na parte do Jordão. Bom, eu quero que vocês entendam: Og e Seom, eles se agruparam para a guerra contra Israel. Eles perderam. Foi aquele território que foi dado para Ruben, metro de Manassés, e eu acho que o Gad, se eu não estiver enganado, são as tribos que ficaram no lado leste, na parte, né, ali da entrada, acima do Mar Morto, a entrada para a Terra Prometida. Eles ficaram na parte leste e na parte norte, né? Leste, tá bom? Bom, eu quero que vocês compreendam uma coisa. Esse Og, quer dizer, a palavra Og quer dizer gigantesco. Você imagina o cara que tinha uma cama de 4 metros de comprimento por 1,80 de largura. Cara, 1,80 de largura é praticamente, vamos dizer, o comprimento das camas normais. Né? 1,80, 2 metros. Alguém ainda dá uma medida diferente. 4 metros e meio. O gigante tinha a cama, né, do gigante, 4 metros e meio por 2 metros. Então, a largura, o comprimento da sua cama, aí no seu quarto, você pega ela e imagina que o comprimento da sua cama era a largura da cama desse cara. 4 metros por 2, vamos colocar assim, arredondando. Você imagina o tamanho que era esse cara. E mais que isso, a estatura física dele, a estrutura que ele tinha, né? Não parava por aí, mas a fama, as histórias que se contavam sobre ele, sabe, ele era tido como uma referência de valentia, de coragem e de domínio. Por quê? Porque ele era um gigante. Quem é que ia encarar um gigante? Bom, mas agora o Deus de Israel tinha não só aberto o Mar Vermelho, mas tinha também acabado com esse cara, esse gigantão. Israel matou o primeiro gigante antes de entrar na Terra Prometida. Lá na frente nós vamos ver aquela história do Davi com Golias, mas aqui Israel matou esse grande gigante. Ele aniquilou, acabou. Né? Muitas histórias foram contadas sobre Og. É dito que ele é um dos últimos sobreviventes dos Nefilins, né? Dos gigantes. Mas aí nós vemos que o gigante Golias não era tão grande quanto esse. Depois nós vamos ver aí mais para frente. Mas eu quero que vocês compreendam que a declaração da Raabe aqui, sobre Deus ter dado aquela terra para Israel, é o seguinte: é uma questão racional, é uma questão lógica, não tem nada de revelação. Uma mulher era uma prostituta, mas ela tinha noção das coisas. Qualquer pessoa, por mais que tenha uma opção sexual, ou sei lá, seja o que for, tá? Qualquer posição diferente do que nós pensamos, mas é uma pessoa racional, e ela presumiu o seguinte: se o Deus abriu o Mar Vermelho para eles, destruiu a nossa referência de valentia, de coragem, que é o Og. Se Deus fez isso por eles, o que falta? Será que tem alguma resistência? Alguém nessa terra que vai conseguir dar vitória para nós? Não, com certeza. Esse Deus que é Deus nos céus e na terra, bom, ele já deu essa terra para o povo dele e não há quem possa tomar. A declaração dela é isso aqui, ó, em versículo 10, você vai dizer: pois nós temos ouvido como o Senhor fez isso, né, secou o mar, tal. E aí, quando as pessoas, versículo 11, quando soubemos disso o quê? Que Israel matou Og, pronto, acabou, sabe? O povo desanimou totalmente, completamente, inteiramente, e ninguém tinha mais coragem. Diz aqui: todos perderam a coragem, pois o Senhor, seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Aí ela começa no versículo 12, começa a pedir para eles fazerem uma aliança com ela, tipo, do jeito que eu fiz com vocês, eu fui bondosa com vocês sejam bondosos para comigo, né? E ela entra em aliança com os espias, aqueles 2 espias que foram enviados por Josué. Essa aliança, essa proposta de aliança, né, é uma forma, vamos dizer assim, até ela, não só ela escapar, mas a família dela também, é uma forma também, vamos dizer assim, que seria uma forma covarde e esperta de se dar bem num momento em que nós sabemos que Deus já tinha dado vitória para o povo dele. Aquela terra seria do povo dele. Ela mesma disse com a boca dela. Agora você imagine o que estavam falando os homens de guerra, porque ninguém tinha coragem para nada. Quem é que ia entrar numa guerra que já estava perdida? Quem é que iria empunhar a espada para lutar contra um povo que já vinha com a vitória garantida? Porque pelos feitos de Deus, né, pelo seu povo, ninguém teria condição de vencer Israel. Essa a história, é essa a situação.